Eu vou dar um exemplo para você. Uma vez eu atendi uma senhora que ela tinha dor nos rins. Ela já tinha feito o tratamento, mas não tinha sido bem sucedido, pelo menos em relação à dor nos rins. E, e aí eu fiz um trabalho com ela. é, Ela não veio para a questão da dor nos rins, ela veio para outras coisas. Mas eu queria aproveitar que ela tava aqui para ajudar ela nessa questão também, caso fosse possível. E eu tinha uma informação que ela perdeu a mãe dela, se eu não me engano, numa idade de 7 anos. Eu conduzi e eu entendi que existia uma grande possibilidade de alguma coisa não estar bem resolvida em relação a isso, né? Ninguém gostaria de passar por uma situação como essa, né? E isso deixa marcas. A pergunta é de que maneira essas marcas elas estão registradas, de que maneira elas afetam a gente, né? Então, eu conduzi ela a fazer um trabalho para entrar em contato com a memória da mãe dela e entrar em contato com toda a situação, né, de ter perdido a mãe. E, curiosamente, no momento em que ela estava muito concentrada nesse foco, a dor no rim dela, assim, nas costas, né, que eu imagino que seja a dor equivalente à do rim, cresceu muito, né, cresceu muito. E aí eu conduzi ela a fazer um trabalho, assim, a ressignificar, né, o que a gente chama de ressignificar toda essa situação. E conforme ela foi ressignificando, a dor foi indo embora, foi diminuindo. E a última informação que eu tive dela é que eu não lembro agora se tinha desaparecido 100% ou diminuído muito, muito significativamente, mas é um exemplo mas melhorou bastante, né, com certeza. É um exemplo muito bacana, assim, para mostrar de que maneira as coisas não resolvidas do subconsciente, elas de alguma maneira elas se manifestam, né? Um outro exemplo muito parecido também é de uma menina, né? Uma menina de 11 anos também. É muito parecido o exemplo porque também é em relação à dor nos rins. A mãe entrou em contato comigo dizendo assim: olha, Moshe, é o seguinte, minha filha, ela teve pedra nos rins há alguns meses atrás e teve dores muito fortes e fez um tratamento com remédio e as dores foram desculpa, e as pedras foram embora, mas as dores não. Fizemos exames e nos certificamos que realmente não tem mais pedra no rim. Então não tem mais pedra no rim, mas a dor continua. Será que você pode ajudar? Eu falei, traz aí, vamos ver o que acontece, né? Aí a menina de 11 anos, tá, a gente fez uma sessão, e nem foi hipnose, foi PNL e tal. E em uma sessão, era uma menina que tomava 3 analgésicos por dia. Eu não lembro se ela tinha só dor na parte onde ela sentia antes, quando tinha dor no rim, ou tinha dor de cabeça também, ou as duas coisas. A gente fez uma sessão, né, e aí depois dessa sessão a dor diminuiu bastante, a ponto dela conseguir parar de tomar os analgésicos. Porém, ela tinha sobrado um pouquinho ainda da dor, um resquício. E aí ela tomou... Desculpa, aí a mãe entrou em contato e tal, e aí eu falei, traz ela mais uma sessão. Aí ela veio, a gente trabalhou e depois disso eu fiquei sabendo que a última informação também que a mãe me passou é que a dor tinha desaparecido completamente. Esse caso aqui é um caso, talvez não é um caso exatamente sobre o subconsciente mal resolvido, mas é muito próximo, né? A minha interpretação para isso é de que, assim, a minha interpretação para isso é de que o corpo registrou essas dores, né? Ou o subconsciente registrou essas dores. Então, assim, o subconsciente, em algum momento, ele entendeu que estava doendo e ele registrou essas dores e aquilo permaneceu. Esse registro, esse padrão, ele permaneceu dentro dela. E quando as pedras foram embora, o subconsciente não se deu conta que elas foram embora, não se deu conta que não tinha mais necessidade de sentir as dores. E continuou fazendo as dores, né? Continuou mandando comando para o corpo para continuar as dores. E o que a gente fez é basicamente uma reprogramação mental, que assim, no frigir dos ovos, a grosso modo, assim, o resumo do resumo do resumo
de todas as técnicas que eu uso, basicamente é reprogramação mental, né? E é mais um exemplo, né? Um outro exemplo muito interessante é de uma pessoa que entrou em contato comigo porque ela tinha uma fibromialgia, né? Ela tinha dores muito fortes no corpo, não conseguia mexer os braços e tal, e já tinha feito tratamento com remédio sem sucesso, não deu nada e tal. E aí ela entrou em contato comigo, então a gente começou a trabalhar e o que que aconteceu? Ela tinha uma carga emocional muito grande, tá? Por quê? Enfim, várias coisas que tinham acontecido na vida dela, né? Desde coisas que tinham acontecido na infância, no seio familiar, familiar de origem dela, né, que a gente chama, e que ela venha carregando, e aí ela foi carregando, e mais pra frente, quando ela, né, avançou na idade, tinha outras coisas também que tinham acontecido na vida dela, que estavam do jeito que elas estavam, do jeito que as memórias estavam guardadas, não estava legal para ela, né? Tava causando muita dor. Então a gente fez um trabalho também de ressignificar, ressignificar as memórias, né? E a cada sessão que a gente foi, aquela que a gente foi fazendo, as dores foram diminuindo, 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 até que pum, sumiu as dores, sumiram. Ela começou a conseguir levantar os braços, tá? Foi interessante porque foi um trabalho assim, junto com as dores físicas, existia uma descrença grande sobre a perspectiva de melhora. Então, foi um trabalho que a gente fez, foi simultâneo, né? Duas coisas precisavam ser trabalhadas. Tanto a diminuição da carga emocional que estava por trás das dores físicas, quanto essa crença que ela tinha de que ela não ia melhorar, né? Porque se um dos dois faltasse, o trabalho ia ficar incompleto, né? Não adianta a pessoa melhorar e não se permitir acreditar que melhorou, né? De alguma maneira o subconsciente vai trazer de volta a dor, mesmo que ela não exista, né? Não é possível que você tenha melhorado, não, você não melhorou, e traz de volta, e pode acreditar, isso acontece, né? Então é muito importante a gente ter um olhar assim bem completo, né, sobre o que está acontecendo com o cliente, o que ele fala, o que ele não fala, o que ele fala com palavras, o que ele fala nas entrelinhas, o que ele fala de maneira verbal, o que ele fala de maneira não verbal, né, o que o corpo dele está falando, onde é que está o problema, e qual que é o problema que está por trás do problema, enfim, esse é um exemplo, né. Tem um outro exemplo muito interessante também, é o seguinte, é uma pessoa que ela tinha um sono muito, muito turbulento, né? Suava muito à noite e acordava não restaurada, não renovada, né? E é uma coisa comum de acontecer. Acordava cansada, né? E daqui a pouco eu vou explicar o porquê que isso estava acontecendo com ela, mas para chegar lá eu vou contar uma coisinha bem rápida que aconteceu com ela. No primeiro, a segunda sessão que ela estava aqui, eu queria fazer uma determinada intervenção com ela, uma técnica. Então eu virei para ela e falei assim, faz favor, fecha os olhos. Né, que às vezes eu peço isso. A cliente virou para mim e falou assim, não, você não vai fazer isso comigo. Né? Da onde ela veio? Por que ela falou isso? Ela não gostava de fechar os olhos. E aí eu liguei os pontos, né? O que acontecia com ela? Ela tinha coisas muito dolorosas a respeito de coisas que aconteceram no passado dela, em relação com pessoas importantes. E essas coisas estão registradas aonde? Você já sabe, no subconsciente. Então, quando a gente está no dia a dia fazendo coisas, que é o momento onde o nosso consciente está mais ativo, está mais presente, ok, a gente meio que consegue forçar a barra e burlar um pouco e tirar um pouco o foco do subconsciente, meio que deixar um pouco debaixo do pano, debaixo do tapete. Mas isso não resolve, né? Então, assim, quando
Quando é que o subconsciente tem a oportunidade de aparecer? Um dos momentos mais propícios para isso é quando a gente está dormindo. Por quê? Porque o nosso consciente descansa. A guarda baixa. O subconsciente ganha mais espaço para aparecer. E aí o que acontece? Quando ele ganha mais espaço, ele mostra o que está guardado. E quando isso é doloroso, fica complicado. Então, quando ela falou para mim, não, você não vai fazer isso comigo, você não vai pedir para fechar os olhos, eu entendi que ela não gostava de fechar os olhos, e eu entendi que a questão dela era assim, era entrar em contato, entrar em contato com o subconsciente dela, porque carregava muita coisa, muita dor, né? E claro que eu virei para ela e falei, sim, eu vou fazer isso com você, e estou fazendo isso com você, se você quer me ajuda, então é isso que a gente precisa fazer. Se você quer tirar essa dor, não olhar para ela não é uma solução, né? A prova é que você ainda sente essa dor. E olha quanto tempo você está não olhando para ela. O primeiro passo para você abrir espaço de dentro de você para essa dor poder ir embora é olhar para ela. É reconhecer que ela existe. Depois, claro, tem outras coisas, mas sem esse primeiro passo, os demais nunca vão acontecer. Felizmente, ela me deu esse voto de confiança. Não, então, é por isso também que ela não... Agora, voltando a explicar a questão do sono, por isso que ela não dormia direito, né? Porque, assim, dormir pra ela significava... Essa é a minha leitura, tá? E pra mim é muito claro, como leitura, pra mim tá muito claro essa explicação. Pra mim, pra ela, dormir significava deixar o subconsciente aparecer. E no caso dela, deixar o subconsciente aparecer do jeito que as memórias estavam registradas, era muito doloroso. Então, felizmente ela me deu esse... E por isso que ela suava muito, etc. E tinha sonos assim. Mas aí, felizmente, ela me deu esse voto de confiança. A gente começou a fazer um trabalho, foi muito bacana. E aí, o suor... aí, a partir do momento que ela começou a olhar para dor, claro que com a condução certa, com cuidado, etc., começou a sair, a carga emocional dela começou a esvaziar. Ela começou a diminuir o suor dela nos sonos, nas demais sessões foi ficando cada vez mais fácil e mais rápido ela se permitir fechar os olhos. E os sonos dela começaram a ficar mais revigorantes também, tá? É um outro exemplo aí bacana. Um outro exemplo muito bacana também é de um rapaz que eu atendi que tinha TDAH, né? Déficit de atenção. Não conseguia se concentrar, tomava remédio, etc e tal. Então, de novo, o que é isso? É um padrão emocional, né, de alguma coisa assim, que não deixa focar. Né? Agora, de novo, esse déficit de atenção ou dificuldade de se focar, de se concentrar, não é o verdadeiro problema. Assim como fibromialgia, depressão, ansiedade, pânico, insegurança, timidez, raiva, etc, etc, etc. É um sintoma, né? A ponta do iceberg. E a gente não trabalha a ponta do iceberg, a gente trabalha o iceberg. A gente não trabalha o sintoma, a gente trabalha o problema. Né? Então, no caso dele, por exemplo, a dificuldade de se concentrar, etc. Tal, por quê? Porque tinha alguma emoção por baixo que incomodava ele muito quando ele se propunha a estudar ou fazer alguma atividade que ele precisava de foco. Então a gente foi trabalhar em cima, foi fazer um trabalho em busca de onde vinha esse padrão da emoção que estava por trás dessa dificuldade. E é um caso muito bacana que eu gosto de contar porque é um caso engraçado, né? Era um rapaz de aproximadamente 30 e pouquinhos anos. E aí a gente fez uma busca, aí, uma regressão, né? E a gente chegou numa idade que ele era criança, eu não lembro agora se era 4, 6 anos, não lembro, 3 anos, não vou saber precisar agora. Mas foi engraçado porque ele chegou em Disney, né? Era uma situação onde ele era criança e ele estava com os pais viajando, estava na Disney. E ele usava chupeta, né? E eles chegaram perto do Mickey e o pai dele virou para ele e falou: fulano, hoje é o dia que você vai perder a sua chupeta. E você vai dar pro Mickey a chupeta.
e ele foi obrigado a dar pro Mickey a chupeta, né? E foi muito frustrante para ele, foi muito, não sei dizer que palavra, eu não lembro agora a palavra que ele usou, e eu não gosto de colocar palavras que não são as do cliente. Mas de alguma maneira criou alguma coisa, alguma falta dele, né? Não ficou confortável para ele. E aquela reação que ele teve naquele momento, né, de algo que estava faltando, alguma coisa que não foi legal, ficou gravada no subconsciente e ficou se reproduzindo durante muitos e muitos e muitos anos, 30, quase 30 anos. A gente ressignificou aquela cena e ele fez comigo 3 sessões, né? E aí no final da 3ª sessão ele falou que estava se sentindo melhor e tal, e que já ia conversar com o médico, pedir para diminuir a dosagem do remédio que ele tomava para o TDAH. Né? São alguns exemplos bem interessantes para ilustrar aí a ideia. Juntos a gente evolui. Estou aqui com você e por você. Até a próxima.